Olá, estamos iniciando a aula 12 e neste tema nós vamos introduzir a questão de circuitos com memória. Então, até agora nós havíamos falado dos circuitos combinacionais e agora vamos acrescentar a esse conhecimento os sistemas sequenciais. Bom, o que são os sistemas sequenciais? Eles são sistemas que dependem da entrada tanto no instante atual como no instante passado. Então, a primeira parte dessas aulas trata exatamente da questão da especificação de sistemas sequenciais e de máquinas de estado, e vamos falar também da classificação de sistemas sequenciais como Mealy e como Moore. Na próxima aula, 13ª aula, nós vamos falar da minimização de máquinas de estado. Bem, então, o que é um sistema sequencial? O sistema sequencial é um sistema que pode ser representado, ou que será representado aqui dessa forma. Z é a saída do sistema, X é a entrada do sistema e F é uma função que transforma a entrada, vamos dizer assim, na saída, sendo que a entrada não é somente no instante atual, mas é a entrada do instante zero ao instante t, que seria o atual. Então, o sistema depende das entradas no passado. Bom, sistemas sequenciais, eles podem ser classificados como síncronos e assíncronos. Então vamos olhar um pouquinho com atenção esse gráfico aqui. Sistemas síncronos, sistemas sequenciais síncronos, são aqueles que as transições ocorrem em instantes discretos e definidos por um relógio. Então aqui você vai ver, nós temos aqui um período, e a cada período pode haver uma alteração da saída desse sistema, dependendo das entradas. Bom, sistemas sequenciais assíncronos também dependem do tempo, mas não há um sistema base de tempo comum, tá certo? Então, a ocorrência das transições depende, pode ocorrer, melhor dizendo, a qualquer momento. Bem, nós vamos estar interessados em sistemas sequenciais síncronos. Então, esses serão os sistemas que nós vamos estudar aqui. Bom, então, sistemas síncronos, as entradas e saídas são descritas por uma sequência de valores e a cada ciclo de relógio temos um ou mais valores de entrada e um valor de saída. Isso é representado assim, então, uma entrada x de t, tá certo? Ocorrerá de T1 a T2, no exemplo aqui, T1 igual a 2,
T2 igual a 5. Então, ocorrerá nos instantes 2, 3, 4 e 5. 4 valores. Então, x de 2 a 5 igual a esses 4 valores. No caso, como exemplo, somente 1, 0, 1, 1. Tá? Bem, um exemplo só para esclarecer. Vamos imaginar que nós estamos querendo somar dois números. Temos aqui os instantes de tempo, 0, 1, 2, 3, 4. E vamos somar esses dois números. Então, no instante 0, nós vamos somar 5 e 3. Então, 5 mais 3, nós não temos nenhum vai 1 de outra conta, por hipótese. Então, 5 mais 3, 8. Somando 5 com 3, nós não vai 1 para a próxima casa. Esse vai 1 aqui é chamado de C, que é o carry. Né? Então, o carry da próxima soma, do próximo dígito, é 0. 5 mais 2, 7. Então, estamos agora no instante 1. 5 mais 2, 7. Mais 0, que não houve carry anterior, dá 7 e também não gera nenhum carry para a próxima conta. E assim por diante. Então, vocês notem que esse carry aqui, tá certo? Ele guarda a informação do passado. Então, quando eu vou fazer a soma no meu instante 2, que seria aqui o terceiro dígito, eu uso a informação do instante 1, que vai me dizer se houve ou não carry. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu estou tentando passar para vocês. Agora, uma vez que a gente introduziu a ideia, né, nós vamos mostrar um formalismo aqui para a descrição do sistema sequencial. Como é que é esse formalismo? Esse formalismo é composto por entradas. No caso aqui nós temos duas entradas, x e y, e essas entradas variam de 0 a 9. Então, x pode ser qualquer valor entre 0 e 9, e y pode ser qualquer valor entre 0 e 9. A saída que nós queremos também é um valor de 0 a 9. A saída chama z de t. O estado vai ser o vai 1. Então, o estado pode ser 0 ou pode ser 1. E a transição do estado é o seguinte: se x mais y mais o carry do instante anterior for maior ou igual que 10, o meu carry por próximo será igual a 1. Né? Então, nós estamos fazendo uma soma aqui no instante t. Se essa soma for maior ou igual que 10, no próximo instante, em que eu vou somar o próximo dígito, o carry será 1. Né? Então, o que nós fizemos? Nós, através dessa notação, como vocês já devem ter percebido, definimos, né, especificamos como se dá essa operação aqui. E a função de saída, z de t, pode ser, aqui no caso, de 0 a 9, é um dígito. Né? Vai ser x de t mais y de t mais c de t, módulo de 10. Se eu somar 8 e 5, vai dar 13, módulo de 10, 3. E esse 1 vai ser o vai 1, que será armazenado no meu estado
conforme definido aqui. Então, essa notação é a notação que nós usaremos nos exemplos que nós vamos apresentar nessa aula. Bem, então, continuando a especificação, né, de sistemas sequenciais, vamos reenfatizar. Então, estado é a variável que contém a memória do sistema. Então, o estado tem a ver com o passado, né? Ou seja, a informação de um momento anterior que é importante para o momento atual. A função de transição de estado descreve o quê? Descreve o próximo estado. Notem aqui, nós vamos usar sempre essa abreviação aqui, PE, próximo estado. Então, descreve o próximo estado a partir do estado atual. Atenção, nós vamos usar essa abreviação EA, estado atual. Então, a função de transição de estado descreve o próximo estado. Estamos falando de estado aqui, a partir do estado atual e da entrada atual. Então, vamos anotar aqui S de T mais 1. Vamos chamar estado de S, do inglês state. Então, S de T mais 1 vai ser uma função G, no caso, chamada de G aqui, que depende do estado atual, S de T, e que depende da entrada atual, X de T. Nós usaremos essa igualdade aqui um pouco mais à frente, quando formos classificar sistemas sequenciais. Mas vamos aguardar ainda. Então, estado, função de transição de estado, função de saída. Função de saída descreve a saída em função do estado e da entrada, na sua forma mais geral. Vamos falar desse tipo aqui de função também um pouquinho mais à frente, quando nós classificarmos sistemas sequenciais. Daqui 2 ou 3 slides. Então, guardem aqui, estado, função de transição de estado, função de saída e máquinas de estados finitos. É chamada máquina de estados finitos porque a quantidade de estados é finita. Bom, só para vocês guardarem, MF, máquina de estados finitos, é uma teoria que descreve o comportamento de sistemas nos quais o tempo fica subentendido. Ou seja, nós temos o tempo, mas o tempo fica subentendido. Seguindo, quando especificamos sistemas sequenciais, nós podemos especificar através de máquinas de estado, como nós falamos, onde o tempo fica subentendido, ou através do seu próprio comportamento temporal. Tá certo? Exemplo de especificação no comportamento com comportamento temporal, seja uma entrada x de t, a entrada pode assumir os valores A e B, a saída é z de t, z de t pode assumir os valores 0 ou 1, e a função de saída é 1 se x de 0 a t contém um número par de elementos b, ou é 0 se for ao contrário. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó.
T. Tempo igual a zero. A entrada é A e a saída é 1. Então, estamos assumindo, tá certo? Que se nós não temos... se nós começamos agora, nós tivemos um elemento par de Bs. 0 Bs, no caso. Entrou A, no instante seguinte, nós vamos ter a saída 0. Ao entrar B. Né? Então, repetindo. No instante A, no instante 0, entrada A, saída 1. Saída 1 por quê? Porque se nós não temos nenhuma entrada B, temos 0 entradas B, consideramos isso par. No instante seguinte, 1, instante 1, entra B. Então, nós temos 1B. Se nós temos 1B, nós temos um número ímpar de Bs. Então, a saída é 0. Instante seguinte, instante 2, entra um B. Então, nós temos 2 Bs. Vocês estão notando que eu preciso de uma memória aqui para saber se eu já tive um B antes. Esse B aqui, um B que eu tive antes, com esse B aqui, então eu tenho 2 Bs, tenho um número par de Bs, a saída é 1. E assim por diante. Tá? Estão percebendo a ideia do estado? Né? Tá certo? Então aqui o estado não está explicitado, né? Mas está descrito aqui, né? Então, z de t vai ser igual a 1 se entre x, se as entradas entre 0 e t contiverem um número par de elementos B. Nós é que estamos armazenando se tem um número par ou não. O mesmo problema agora apresentado com aquela notação que a gente introduziu há pouco tempo atrás, né? E acrescida dessa representação aqui, que é a representação da função de transição de estado e função de saída. Vamos voltar um pouquinho, com calma. Vocês estão lembrados? Então, a gente introduziu esse tipo de descrição, onde tem a entrada, onde tem a saída, onde tem o estado, a função de transição de estado e a função de saída. Essa próxima notação congrega tudo de uma forma mais compacta. Então, a entrada, nós vamos tratar aqui exatamente esse problema. Só que agora o tempo vai estar implícito. Aqui o tempo estava explícito. A entrada vai ser x de t, pode ter os valores a e b. A saída vai ser z de t, que pode ter os valores 0 e 1, né? Como no caso anterior aqui, vai ser 1 se tivermos um número par de elementos B, entre o instante inicial e o atual. O estado é par ou ímpar. Então, ou estamos num estado par ou estamos num estado ímpar, de Bs, no caso. E S0 é par. Ou seja, no instante inicial nós temos 0 Bs, então é par. Vamos ver o que diz a tabela. Se o meu instante atual for par e eu entrar com A, eu vou
para o estado par e a minha saída é 1. É 1 por quê? Porque eu estou no estado par, ou seja, eu tenho um número par de Bs já. Se eu estiver no estado par e a minha entrada for B, eu vou para o estado ímpar, ou seja, a quantidade de Bs passará a ser ímpar. E a minha saída, então, é 0. Notem que a minha notação aqui explica esse par de elementos. Então, esse par de elementos é o próximo estado e o valor da saída. De novo para essa linha aqui de baixo, para ficar completamente claro. No instante atual, eu estou em ímpar. Se eu entrar com A, eu continuo no estado ímpar, ou seja, uma quantidade ímpar de B, e o meu Z de T vai ser 0. Se eu estiver no estado atual ímpar e entrar com B, eu passo a ter um número par de Bs. E aí a minha saída é 1. Então eu convido vocês em casa a repetirem esse slide aqui, né? E este slide aqui, para notar que se obtém o mesmo resultado. Continuando. Agora nós vamos voltar para aquela notação que eu chamei a atenção de vocês. Vamos voltar rapidamente lá, só para... Então, na especificação de sistemas sequenciais, a gente introduziu aqui essa função G, nome G, né? E essa função H. Então, essa função aqui tinha a ver com definir o próximo estado a partir do estado atual e da entrada atual. E essa função tinha a ver com obter a saída no instante atual a partir do estado atual e da entrada atual. Essa notação vai nos ajudar a classificar sistemas sequenciais, uma classificação muito utilizada, que é ou que são as máquinas de Mealy e as máquinas de Moore. Vamos notar aqui embaixo que essas máquinas são equivalentes, como nós vamos comentar ainda nesse slide. Bom, o que é uma máquina de Mealy? É uma máquina sequencial cuja saída no instante t, depende, olha a função H, função de dependência, do estado no instante t e da entrada no instante t. O próximo estado é dado por essa função que nós já havíamos descrito anteriormente. O próximo estado é dado pela função G, do estado atual e da entrada atual. Vamos ter sempre presente que o estado contém a memória do sistema. A máquina de Moore, que é equivalente à máquina de Mealy, ela tem uma formulação um pouquinho diferente, em que ela diz que a saída dela é função do estado atual. E o próximo estado tem a mesma formulação. Embora a gente tenha essa formulação diversa, essas máquinas podem ser provadas como equivalentes. O detalhe é que máquinas de Moore são completamente
síncronas com relação ao relógio do sistema. E máquinas de milli podem responder de forma assíncrona com relação ao relógio do sistema. Então, elas são equivalentes, mas existe essa pequena diferença, e essa pequena diferença pode acarretar máquinas ligeiramente diferentes também em quantidade de estado, por exemplo. Mas isso vocês vão perceber em alguns exercícios que serão dados para vocês resolverem. Bom, então esse é um conceito muito importante, máquina de milli e máquina de Moore. Elas serão representadas por notações muito parecidas com essa aqui. Vamos seguir, sem muito suspense. Então, exemplo de máquina de Moore. Então, vamos lembrar aqui, ó, máquina de Moore, a saída depende do estado. Então, entrada, um exemplo qualquer aqui, né? A entrada é a variável x, que pode assumir valores a, b e c. A saída é a variável z, que pode assumir valores 0 e 1. O estado é a variável s, que pode assumir valores S0, S1, S2 e S3, e o estado inicial é S0. E aqui nós temos a nossa tabela de transição de estados. Então, notem, olha a nossa notação aqui. Estado atual pode ser S0, S1, S2, S3. Se eu estou no estado atual e a minha entrada é A, eu continuo em S0. Então, se eu estou no meu estado atual S0 e a minha entrada for A, eu continuo em S0. Se a minha entrada for B, eu vou para S1. Se a minha entrada for C, eu vou para S1. Então, essa tabela aqui descreve a transição entre estados. E aqui nessa coluna, informa que, havendo essa transição, a minha saída Z de T será 0. Vamos voltar aqui na máquina de Moore. A minha saída depende do meu estado. Olha o que está escrito aqui. Por isso que essa minha tabela é assim. Então, sempre que eu estiver no estado S0, a minha saída foi 0. Estado S1, minha saída foi 1 e assim por diante. Nesse exemplo aqui. Bem, essa é a representação gráfica da máquina. Então, através dessa representação, eu posso, através de uma linguagem computacional qualquer, ter essa máquina inserida no meu computador. Com essa representação aqui, é a mesma máquina, mas não é apropriada. Agora, é mais apropriada para a gente. Então, vamos ler aqui. Eu estou em S0. Com a minha entrada A, eu continuo em S0. Eu estou em S0 e a minha saída é 0. Se eu estiver em S0 e entrar com B ou C, eu vou para S1 e a minha saída será 1. Se eu estiver em S0 e a minha entrada for A, eu continuo em S0 e a minha saída é 0. Se eu estiver em S0 e a minha entrada for B, eu vou para S1 e a minha saída é 1. Estão notando a relação entre
essa notação aqui que a gente está falando e essa notação gráfica que é mais fácil para nós lermos. Né? Então, máquinas de Moore tem essa cara aqui. Nos estados, eu tenho o nome do estado e a saída associada, e nos arcos, eu tenho as entradas que levam de um estado a outro. Máquina de Mealy. Então, vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho. A máquina de Mealy, a minha saída depende do estado e da entrada. Então, essa função de transição é ligeiramente diferente, porque a minha saída Z depende do estado e da entrada. Então, ela está colocada aqui. Então, se eu tiver no estado S0 e entrar com a variável A, eu continuo em S0 e a minha saída é 0. Vocês estão notando que essa tabela aqui descreve, através de uma máquina de Mealy, o mesmo comportamento que essa tabela aqui descreve através de uma máquina de Moore. Essa é a representação da máquina de Moore, como a gente já viu, e essa é a representação na minha máquina de Mealy. No caso aqui, para as duas máquinas, elas têm a mesma quantidade de estados. Então, lembrar, máquinas de Mealy e máquinas de Moore têm ligeiras diferenças, mas são equivalentes, tá certo? Agora, queria propor para vocês fazerem em casa esse exercício aqui do slide 17, em que vocês vão fazer o diagrama de estado. O que é o diagrama de estado? Esse diagrama aqui. Nesse caso aqui, desse exemplo, como uma máquina de Mealy, que é como está definido aqui. Então, qual que é o objetivo desse exercício? É vocês entenderem esse tipo de descrição e, a partir desse tipo de descrição, conseguirem fazer o diagrama que representa o funcionamento dessa máquina. O slide 18 traz um exercício equivalente, que é esse aqui, através do qual vocês vão fazer o diagrama de estado a partir dessa descrição aqui, tá certo? Só que será uma máquina de Moore. Tá? É muito importante que vocês façam esses dois exercícios antes de que ocorra a aula, onde nós vamos discutir esse tema, partindo do pressuposto que vocês já viram esta videoaula. Temos mais um slide aqui, o slide 19, no qual vocês vão obter a descrição agora do comportamento temporal. Conforme essa especificação aqui dessa máquina, tá? Então eu quero o comportamento temporal. Então vocês vão agora explicitar o tempo, coisa que não estava explícita nas duas representações anteriores. Tá ok? Bem,
Agora que eu já pedi para vocês fazerem os exercícios, nesses próximos slides está representado informalmente, né, e resumidamente, um guia, seria um algoritmo, para se obter uma máquina de estados. Né? Então, vamos imaginar, vocês têm um problema, vocês têm, então, que imaginar um conjunto de estados que represente esse problema, determinar a função de transição desses estados e determinar a função de saída. Nós já fizemos isso de uma forma ad hoc, né? Para, por exemplo, a soma de dois números. Alguns slides anteriores. Então, isso é um guia, mais ou menos, né, dos passos que vocês vão ter que se defrontar até chegar a qual resultado? Qual é o resultado esperado? O resultado esperado é uma descrição desse tipo aqui. Né? Vocês podem obter uma descrição da forma de Mealy ou da forma de Moore. Então, aqui está um exemplo, tá certo? Usando esse guia, vamos dizer assim. Então, o exemplo aqui é o seguinte: eu quero fazer um sistema que detecte uma sequência. Então, se do instante t-3 até o instante t eu receber essa sequência, então a minha saída vai ser 1. Se eu não receber, a saída vai ser 0. Então, eu tenho uma entrada, que é um trem de pulsos que tem valores 0 e 1. A minha saída vai ter o valor 0 ou o valor 1. E quando vai ter o valor 0 ou o valor 1? Quando eu detectar essa sequência, quando ocorrer essa sequência, detectada a sequência, então, se em 4 dígitos eu receber essa sequência, z de t igual a 1. Se em 4 dígitos eu não receber, z de t é igual a 0. Uma ideia, né? Eu posso detectar subpadrões. Quais são os subpadrões? Primeiro detecto 1, depois detecto 11, depois detecto 110 e depois detecto 1. Então, primeiro detecto 1, depois 1, depois 1, 0. Bom, dado isso, eu imagino... Bom, então eu vou definir os seguintes estados. Um estado inicial, onde começa o meu problema. Depois um estado S1, se eu detectei 1. Um estado S11, se eu detectei 1. E um estado S110, se eu detectei 0. Então, estou tentando resolver o problema, vamos ver se vai dar certo. Feito isso, eu faço um diagrama de estados. Ou seja, eu estou nesse passo aqui. Eu estou tentando determinar uma função de transição entre os estados que eu tenho.
No caso aqui, a gente está fazendo isso da forma gráfica, ou seja, definindo o diagrama de estados. Então, eu estou no estado inicial. Se eu receber 1, vou para o meu estado S1, que é 1. Se eu receber um novo 1, vou para o estado S11. Se eu receber outros 1s, eu continuo no estado 1, assim por diante. Se eu receber um 0, eu vou para o estado 0. Bom, se eu estou nesse estado, ou eu recebo 1, e aí vou ter êxito, como a gente já vai ver, detectei, ou recebo um 0. Tem que começar do estado inicial. Colocando isso na forma da máquina, que a gente viu aqui. Então, eu estou no estado inicial. Né? Estou no estado inicial e conforme eu vou recebendo zeros, eu continuo no estado inicial e a minha saída é 0. Então, essa solução aqui está especificada como uma máquina de Mealy. Também é possível fazer uma solução na máquina de Moore. Tá? Então, o exemplo aqui é na máquina de Mealy. Quando eu recebo 1, eu transito para o estado S1. Então, entrada 1, transito para o estado S1 e a minha saída é 0. Estou no estado S1. Se eu estiver no estado S1 e receber 0, eu volto para o estado inicial e a minha saída é 0. Se eu estou no estado S1 e recebo lá uma entrada 1, significa que eu recebi 1. A minha saída ainda é 0, mas eu transito para o estado S11. Se eu estou no estado S11 e recebo outros 1s, eu continuo no estado S11, porque aí eu tenho uma sequência de 1s. E, na verdade, eu estou buscando 1101, ou seja, 4 dígitos de entrada. Então, eu estou com uma sequência de 1s, o que não me atrapalha. Se eu recebo 0 agora, então eu tenho 110. A minha saída ainda é 0. Vou para o estado 110. Agora, o próximo dígito é determinante. Se eu receber 1, aí então eu detectei a sequência 110 mais o 1 de entrada. Então, 1101, então tive êxito. Minha saída é 1. Se eu recebi 0, a sequência foi 1100, não tive êxito, não detectei nada, tem que começar de novo. Tá? Vocês notem que se eu detectei 1101, tá? Eu venho para o estado S1. Ou seja, essa máquina, ela considera que as cadeias de entrada estão concatenadas. Então, se eu recebi 1101, esse último 1 terminou essa cadeia e já iniciou a próxima. Tá certo? Bem, então eu espero que vocês tenham entendido os pontos aqui que eu trouxe para vocês, né? Sistemas sequenciais é uma matéria muito importante. Após esse tema, nós vamos para o próximo tema, que abordará os elementos de memória que permitirão implementar sistemas sequenciais. Mas ainda não, né? Então, nessa aula nós introduzimos a questão dos sistemas sequenciais, a sua notação, e na próxima aula, na aula 13, nós vamos tratar da minimização desses circuitos sequenciais.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.